Olá, alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam realizando as atividades propostas. Sempre no finalzinho daquelas apostilas tem as atividades propostas, então se vocês quiserem indo adiantando a essas atividades para no momento oportuno a gente começar a debater, melhor, certo? Hoje nós vamos falar sobre diversidade religiosa, certo? Essa é a aula de número 3, aula de religião, destinada aos alunos do sexto ano A e B do Colégio Santa Rita, ministrado pela professora Brenda, certo? A diversidade religiosa, pessoal, antes de iniciar sobre a diversidade religiosa, eu queria relembrar um pouco sobre o que nós falamos de diversidade humana, certo? E aí eu queria finalizar essa parte da diversidade humana trazendo para vocês um poema lindo que eu encontrei do Braulio Bessa. Ele é um poeta que está sempre presente lá naquele programa Encontros de Fátima Bernardes. E aí ele fez um poema falando sobre a importância da diversidade humana. E aí eu queria trazer para vocês verem o quanto que ele foi feliz ao explicar em cada palavra a importância da diversidade. Vamos lá acompanhar comigo? Eu queria ir falando aqui e queria que vocês me acompanhassem aí de casa também, certo? Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar, e há quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo mundo é normal. Não é estranho ser negro, o estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, o estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre em sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. Pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente! Sejam homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso minha poesia que sai aqui do meu peito diz aqui que a diferença nunca foi um defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor,
que seja ao menos respeito. Braulio Bessa. Então, com isso, pessoal, finalizando essa parte sobre a diversidade humana, a gente vai começar sobre a diversidade religiosa. A diversidade religiosa, pessoal, ela está em bastante evidência porque nunca houve tanta diversidade quando falamos em religião, como está acontecendo nos últimos anos, certo? Nos últimos anos, a gente está notando uma diversidade gigantesca religiosa. Há cerca de 200 anos, novos movimentos religiosos apareceram. As diferenças religiosas é uma característica marcante no nosso país, certo? Porque ela vai trazer novas influências culturais, ela vai trazer novas crenças, ela vai enriquecer a humanidade, ela vai enriquecer a nossa experiência na humanidade, certo? Muitos segmentos têm sua fé marcada por tradições milenares, como a consciência do Krishna, conhecida mundialmente entre outras religiões. Como eu falei para vocês na aula passada de diversidade humana, quando a gente não conhece determinada coisa, é difícil a gente respeitar, certo? Até porque a gente não tem como argumentar determinada coisa, a gente não tem como levantar determinado conceito se você não conhece bem. Então, por isso que dentro da diversidade religiosa, é muito importante, dentro dessas várias crenças, é muito importante haver o diálogo entre uma religião e outra, certo? Porque esse diálogo vai permitir uma troca, vai permitir um conhecimento maior e vai permitir que tenhamos mais vivências dentro das religiões, dentro das outras religiões. Professora, mas eu sou de determinada religião, eu não devo vivenciar outra religião. Pessoal, não é porque você conhece uma nova religião, não é porque você está mais próximo de determinada religião que você vai perder a sua crença. Não, você só vai começar a ter um maior conhecimento sobre ela. E a partir desse momento que você tem conhecimento sobre outras religiões, é que vai fortificar a sua escolha sobre determinada religião, vai fortificar a sua escolha, certo? Nos dias atuais, as religiões podem se unir pacificamente, reivindicar seus direitos e, ao mesmo tempo, tornar pública essa diversidade desconhecida pela maioria da sociedade. Não podemos ficar apenas como meros espectadores diante de preconceito, abuso, fanatismo, guerras em nome de religião, exploração da fé de pessoas inocentes em nome de Deus. O objetivo principal de todas as religiões é transmitir os aspectos positivos do ser humano. A religião está para isso, pessoal. Todas as religiões ela está para trazer os aspectos positivos relacionados aos seus valores, à sua natureza física e aos seus princípios. Então, se a gente tem conhecimento disso, que a religião vai nos trazer, ou melhor, é para nos trazer esses aspectos positivos, por que as religiões ainda eles têm esses conflitos? Se o objetivo final, se o fim da religião é um só. Então, para isso, a gente precisa, para que a gente tenha maior conhecimento sobre as diversas crenças, a gente precisa pesquisar o universo religioso, a gente precisa dialogar cada vez mais sobre a religião, a gente precisa conhecer essas diversas religiões, a gente precisa estudar sobre as diversas religiões. Quando nós nos permitimos conhecer as vivências e práticas religiosas dos outros, nós não estamos abrindo mão de nossa própria convicção ou crença, como eu falei para vocês. Quanto mais a gente conhece as diversas religiões,
maior consciência, maior discernimento, maior clareza nós teremos sobre o nosso segmento religioso. Cabem a nós religiosos atitudes de respeito para com o próximo, atitudes de consideração, atitudes de paz, atitudes de diálogo. Então não precisa de briga, não precisa de disputa religiosa, sabendo que as religiões elas têm o mesmo fim, o mesmo objetivo. Para isso, eu trouxe sobre a diversidade religiosa outro poema de Braulio Bessa, que ele fala sobre a importância do respeito entre as religiões. E aí vocês vão ver que tem alguns traços bem parecidos entre esse poema e aquele poema da diversidade humana, certo? Respeite mais, julgue menos. Perdoe mais, condene menos. Abrace mais, empurre menos. Faça mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca de arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém melhor que ontem. Se transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não pratica o bem? Pratique o bem sem olhar quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que ele quiser ter. Seja você e deixe o outro ser o que ele quiser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Daí, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês um vídeo que ele mostra essa diversidade entre as pessoas, a diversidade religiosa. Queria que vocês prestassem atenção junto comigo, tá bom? O que me diferencia de você? O que me diferencia das nações? São meus traços, minha cultura, meu espaço, meu falar, minhas virtudes, meus poemas, minhas canções, meu caminhar. Nem por isso deixo de apreciar outra cultura. Brasileiro, no meu sangue vem cobrindo minha estrutura. Viver, vento que vem em qualquer estação, força maior que nos faz campeão. Diversas maneiras e jeito de ser, sem preconceitos, respeito até. Vento que vem em qualquer estação, força maior que nos faz campeão. Diversas maneiras e jeito de ser, sem preconceitos, respeito até.
me faz pensar nas nações. É o amor e o direito à liberdade de expressão. É a paz sobre os eleitos em lutar pela razão. E é por isso que insiste em admirar outras culturas. Do meu jeito vou rompendo alguns conceitos que já vi. Sou o que faço com inspiração e nos olhares da população a esperança de viver. Vento que vem em qualquer estação, força maior que nos faz campeão. Diversas maneiras e jeitos de ser, sem preconceitos, respeito até. Vento que vem em qualquer estação, força maior que nos faz campeão. Diversas maneiras e jeito de ser, sem preconceitos, respeito até. Vento que vem em qualquer estação, força maior que nos faz campeão. Diversas maneiras e jeito de ser, sem preconceitos, respeito até. Vento que vem em qualquer estação, força maior que nos faz campeão. Diversas maneiras e jeito de ser, sem preconceitos, respeito até. Que vídeo lindo, né, pessoal? Bem relaxante, uma voz calma, dá pra gente refletir muito sobre a diversidade humana, a diversidade religiosa. Então, eu gostaria agora de estar passando as atividades para vocês, certo? Primeiramente, eu queria que vocês refletissem sobre a diversidade humana e sobre a diversidade religiosa, certo? Queria que vocês debatessem também em casa, com os pais de vocês, sobre a escolha religiosa de vocês, refletir se vocês têm conhecimento aprofundado sobre as diversas religiões, as demais religiões, se vocês têm convicção da religião que vocês escolheram, se vocês têm noção do porquê que vocês escolheram a religião de vocês, certo? E depois de vocês refletirem sobre isso, realizar as demais atividades. Primeira coisa que a gente vai realizar. A problematização é sobre: é possível ser igual, mas diferente? Você vai problematizar em cima disso, dessa questão. E aí, qual vai ser a ação e operação em cima dessa problematização? Você vai ouvir o poema Ciranda da Bailarina e fazer uma reflexão sobre nossas diferenças e sobre nossas semelhanças. Depois disso, que você ouvir ou ler o poema da Ciranda da Bailarina, você vai responder ao questionamento: quem é a bailarina que o texto se refere? Logo após isso, que vocês responderem esse questionamento, vocês vão produzir poemas sobre amizade.
Quero que vocês também desenhem balões nas mais diversas formas e coloquem sugestões dentro de cada balão sobre como viver em paz. Queria que vocês conversassem também com os pais de vocês ou responsáveis e perguntar para eles qual o conceito de paz para eles, qual o conceito de paz. Gostaria também que vocês assistissem ao filme Extraordinário. Esse filme ele é disponível lá no YouTube, certo? Pesquisem sobre ele, o filme Extraordinário, e reflita a ideia que o filme nos mostra. Pessoal, todas essas atividades eu quero que sejam enviadas mais na frente, certo? Ou digitada, ou na forma de arquivo de imagem, vocês tirem a foto do que vocês fizerem. E a gente vai debater, a gente vai decidir um dia para que vocês me enviem tudo isso. Então, o que é que eu quero? Quem for fazer na forma escrita, manual mesmo, vocês façam uma parte do caderno de vocês todo organizadinho, certo? Coloque essas perguntas que eu coloquei, expus aqui no slide para vocês. Coloquem essas perguntas, respondam abaixo de cada uma dessas perguntas de forma bem feita, organizada, certo? E aí depois a gente marca um dia para debater. Quem for digitar essas respostas, vocês digitem a pergunta, coloquem também a data, certo? Para a gente estar lembrando quais são as atividades que a gente tem que estar enviando. Não acumulem atividades, certo? No decorrer que as aulas forem passando, vai vindo mais atividades e todas elas serão cobradas, como eu já falei para vocês. Então, na hora que vocês já pegarem a apostila, já vai naquela parte final dela, já tem as atividades para serem feitas, vão adiantando para não virar uma bola de neve, certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Vão realizando as atividades, vão estudando, vamos aproveitar nosso tempo também em casa para refletir um pouco sobre a diversidade humana e as nossas escolhas de como viver a nossa vida, certo? Até mais, pessoal. Tchau!